Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia, tudo bem com você? Deus abençoe sua vida, tá? Em nome de Jesus, você tenha um dia realmente cheio da presença do Senhor. Quinta-feira, graças a Deus. Então, bora para mais uma mensagem do Senhor para os nossos corações, mais um ensinamento, aquilo que muda as nossas vidas, se nós realmente colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos. Jesus disse que somos como homens prudentes, né? Que constrói a casa com alicerce na rocha. Vem a tempestade, vem o vento e batem contra a casa e essa casa ela não cai, porque ela está firme na rocha. Porém, tem aquele que é o insensato, né? Que é o contrário do prudente, que constrói a casa, ou melhor, que ouve e não coloca em prática, e que constrói a casa com seus alicerces na areia. E aí, meu irmão, vem vendaval, vem tempestade, bate contra a casa e grande é a ruína dessa casa. Então, que sejamos como homens e mulheres prudentes, né? Sábios, que ouvem e colocam em prática. Bora para a mensagem de hoje, bora para o ensinamento de Jesus deste dia, desta quinta-feira. E o tema é esse aí: viva a palavra. Viva a palavra. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo é o 13. Vamos ler do 3 ao 9, depois do 18 ao 23. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Deus. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando enquanto fazia seu trabalho. Algumas sementes caíram pelo caminho e as aves as comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos. Brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Reflitam sobre a história do agricultor e das sementes. Quando alguém ouve Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície. Então vem o maligno e as arranca do coração do ouvinte. Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. A semente lançada nos pedregulhos corresponde àquele que ouve e instantaneamente recebe a mensagem com grande entusiasmo, mas a palavra não cria raízes. Assim, diante de alguma dificuldade ou quando passa a emoção, a mensagem é esquecida e não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e acolhe, e a colheita supera todas as expectativas. Glória a Deus. Aqui, bom, eu creio que é a única parábola que Jesus conta e que ele mesmo dá a interpretação. É essa parábola a história, a parábola do agricultor. Eu acho, creio que as outras que ele conta não vem explicação do próprio Jesus. Só se eu estiver enganado. Deixa eu tomar um golinho do meu café. E aqui, Jesus ele conta e ele explica, né? E o ensinamento principal, né, o objetivo dessa parábola, realmente é ouvir a mensagem, né, ouvir a palavra, né, ou quando você está ouvindo alguém pregar, no caso aqui, agora eu estou pregando a palavra para você, ou quando você lê.
né? Quando você lê mesmo, você está lendo a Bíblia, você está, né, vendo, lendo ali, recebendo a mensagem, né? Então, o objetivo é você e eu acolher no nosso coração e viver, colocar em prática, né? Jesus ele fala, como eu comecei, como foi no início da mensagem. Ele fala lá no final do Sermão do Monte, aquele que ouve e coloca em prática é como um homem prudente. Aquele que ouve e não coloca em prática é como um homem insensato. Então, o objetivo central dessa mensagem é entender, primeiro, Satanás ele não vai deixar, né? Ou ele mesmo vai roubar, como a palavra que foi semeada pela estrada, ou ele vai usar circunstâncias para roubar essa mensagem, né? Preocupação, a emoção, a ganância, né? Ele vai usar circunstâncias, mas ele vai querer roubar, né? Então, por quê? Quando tá fácil, fica mais fácil ainda dele roubar, né? Porque ela não criou raiz, né? Agora, quando criou raiz, tenta arrancar uma planta, uma flor, alguma coisa que tem raiz forte. É difícil você arrancar. É difícil, tenta. Então, assim, precisamos acolher a palavra e viver a palavra, né? Colocar em prática a palavra, porque só assim a gente vai, nós vamos nos fortalecer na palavra e fica muito mais difícil de Satanás roubar, né? Precisamos acolher no nosso coração, fazer a palavra criar raiz e colocar em prática. E aí, Satanás ele virá tentar roubar. Ele não vai deixar isso, ele não vai deixar, né? A palavra diz que ele, para ser expulso do céu, né, lá no início, teve guerra. Então, assim, ele não vai largar a sua vida sem guerra, ele vai lutar. Porém, se você estiver firme na palavra, realmente acolheu, ela está no coração, criou raiz e está colocando em prática, meu irmão, Deus ele dá ele capacita, ele nos capacita a resistir os astutos ataques do diabo, né? Então a gente precisa se revestir da palavra, né? Receber, acolher no coração, fazer ela criar raiz e ficar firme nela, vivendo e assim tendo a capacitação de Deus para resistir ao diabo. Outra coisa que eu entendo nessa parábola é a questão do semeador. O semeador tem que semear, dependente aonde, né? Vê, o semeador foi semeando a palavra. E aí eu agora eu tiro por aquele que prega a mensagem. Por exemplo, ontem eu estava na Fundação Casa, né? Toda quarta e sexta nós vamos lá, nós temos uma obra lá. Ontem eu estava lá, tinham 13 garotos lá. Eu não sei quem deles ali será transformado. Eu não sei. Eu não sei qual coração ali que a palavra vai entrar e vai ser acolhida e realmente vai ser acima das expectativas a colheita. Eu não sei. Eu tenho que semear. Eu, como semeador da palavra e como um homem obediente ao Senhor, eu tenho que ir lá e pregar a mensagem, semear a palavra. E aí quem vai fazer o resto é Deus. Então, nós, como semeadores da palavra, aquele que recebeu, que acolheu, que está firme, que está vivendo a palavra, tem que compartilhar essa palavra, independente com quem compartilha, porque nós não sabemos qual é a terra fértil. Nós não sabemos, quem sabe qual é a terra fértil é Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, que a gente possa compreender essa parábola do semeador e, além de colocar em prática, para que possamos vivê-la resistindo aos ataques do diabo, mas também semeá-la, pregá-la, compartilhá-la com quem que seja. A gente não sabe, só prega, só fala, só compartilha. Amém? É isso, meu irmão, minha irmã. Beijo no seu coração, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.